Boa noite a todos, sejam bem-vindos ao canal Abexo, dando início a mais uma live aqui, hoje, quarta-feira, acostumado com quinta-feira, né, pessoal? Mas hoje é quarta-feira, 25 de março, né, estamos dando início a mais uma live e hoje nós vamos falar sobre um tema bastante interessante, né, gente? O tema aí como você já viu aí, né, na palestra aí, né, nós vamos falar sobre terapia multidimensional com seres estelares. Você já ouviu falar sobre isso? Vai deixando sua opinião aí, o que você acha disso. Se você tiver alguma pergunta a respeito, pode fazer sua pergunta aí, que a nossa convidada vai responder para você, tá bom? Então, como eles auxiliam no campo físico, no campo espiritual, no emocional, no mental, né, gente? Quando a gente fala sobre essa questão dos seres estelares, né, principalmente quando a gente fala sobre essa questão do multidimensional, né, a gente, vamos usar um termo aí, né, assim, pejorativo, a gente viaja, né, gente? Só que essa viagem é uma viagem física, muitas vezes, e muito realista. Então, hoje nós estamos aí com a nossa convidada, a terapeuta Giza, né? Boa noite, Giza, tudo bem? Como é que você está? Seja bem-vinda aqui no canal. Boa noite. Obrigada. Seja bem-vinda aqui no canal. Tudo bem com você? Primeira vez aqui no canal, espero que seja a primeira de muitas, né? E hoje nós vamos falar sobre esse tema bastante interessante, né? Então, Giza, eu queria, antes de mais nada, que você falasse um pouco sobre você e deixar espaço aí para você falar. Fica à vontade. Ok, obrigada. Muito obrigada pelo convite. Eu faço mentorias, né? Eu faço cursos e primeira vez que eu venho assim para uma live aberta e eu estou um pouco ansiosa e para variar temos problemas técnicos, geralmente aqui da minha parte tem a ver com eles dão bastante trabalho nessa parte de eletrônicos. E eu sou Giza Charran, hoje sou terapeuta. O Charran também tem a ver com os meus contatos, de uma informação que eu recebi. E eu faço tratamento, né, terapêutico com seres multidimensionais, levando em conta que eu sou uma contactada. E é muito bom estar aqui, poder falar deles, falar disso, né? E vamos ver se a gente consegue trazer algumas informações. E eu já quero deixar bem claro, gente, todo com as minhas vivências. Tá gravada aqui para mim. Tudo que eu trouxer vem de acordo com minhas experiências. Tá ótimo, então. Então, eu vou continuar. O meu primeiro contato, eu imagino que deva ser esse o primeiro, eu devia ter uns 14 anos, mais ou menos, e eu e minha família toda presenciamos uma nave enorme no céu, perto da onde a gente morava, e logo em seguida foi noticiado o caso Guarapiranga, né? Então a gente acabou tendo, né, acesso à reportagem do caso Guarapiranga. Eu não vou falar muito do que foi que aconteceu, mas depois vocês podem pesquisar caso Guarapiranga relacionado a ufologia, alguma coisa assim, vocês vão ver. E foi encontrado o corpo de um homem, né, na região onde essa nave apareceu, e esse corpo foi... tinha alguns aspectos ali que ninguém consegue explicar até hoje, né? A partir deste momento, eu tinha muito medo, né? Não gostava de falar, eu falava, eu acredito, eu sei que vocês existem, mas fiquem aí, eu quero ver vocês. Mas sentindo essa presença, né? Sempre sentindo essa energia deles.
dizendo que eu vi, e esse resultado, né? E em 2012, mais ou menos, eu comecei a ter alguns sintomas, assim, algumas coisas que eu sentia no meu corpo. Eu sempre fui médium, né? E estudava sobre religiões, espiritualidade, seitas, e onde tinha qualquer coisa falando de religião, eu ia. Na época, acho que eu disse eu também que a gente estudava em livros, não tinha internet, a gente ia para a biblioteca, então eu mergulhei em tudo que falasse de espiritualidade, de religião, de crenças, magia, ocultismo, umbanda, candomblé, espiritismo. Sempre gostei muito de pesquisar, e eles sempre falaram que eu tinha que trabalhar, né, nessa arte de cura, e eu sempre me recusei, e embora eu já tivesse muito entendimento, eu não queria trabalhar com isso. E quando foi em 2012, mais ou menos, 2013, eu comecei a ter sensações físicas muito estranhas, que me levaram para fazer uma série de exames. Então, tinha um apito no ouvido, acordava à noite com a sensação de que estava acontecendo um terremoto, e eu ia conversar com os vizinhos e falava, teve terremoto essa noite? E as pessoas falavam, não teve. E eu acordava à noite com aquele tremor, e eu ficava ali prestando atenção, se era a cama, se era o chão, se era eu, tentando entender tudo aquilo. E eu já era clarividente, já tinha mediunidade, via espíritos, né? Todo tipo de espírito que vocês podem imaginar, eu já via através da clarividência. E só que um tempo eu fui percebendo que tinha alguma coisa realmente errada, fui fazendo exames e nada dava. Então, do nada vinha que eu sinto, né, sintomas de ser um contactado, que espero que vocês prestem muita atenção. Às vezes a pessoa acha que ela nunca foi contactada, mas algumas vezes ela está sendo, ela está recebendo sinais, e a maioria das vezes a gente só não está entendendo. Então, eu tinha o tempo todo um barulho, um zumbido agudo, ou um barulho de máquina de lavar bastante, um som que vem de dentro da cabeça, um enjoo, eu costumo dizer enjoo na cabeça, eu não sei quem já sentiu isso, mas é muito comum, e hoje eu entendo que tem a ver com a presença deles, esse temor que parece que está acontecendo um terremoto, e alguns outros, né, sintomas, e eu fui passando por esses sintomas e tentando entender e não consegui entender, até que surgiu uma situação de uma gestação, né, e não tinha como ficar grávida, de ser colocar fora. E eu passei meses em hospital e tentando detectar qual era o motivo, né, disso, de eu me sentir grávida, e essas sensações, esse zumbido, esses temores, e não dava exame nenhum, não dava análise nenhuma, até que uma bela noite eu fui dormir e acordei sem barriga, sem nada, e eu fui começando a achar isso tudo muito estranho. Eu percebi que algumas situações, né, estavam muito corriqueiras dessa sensação de que eles estavam perto, por ser médium, sensitivo, claramente, mas havia aquela sensação de que eles estavam perto, e eu sempre com muito medo, e quando estourou mesmo, quando a pandemia, a época da pandemia, eu tinha certeza que eles estavam perto e eu não queria ver, eu não quero ver, eu saí correndo várias vezes para dentro de casa, eu corria para o quarto, eu tinha muito, muito medo, e foram acontecendo situações até que um tempo atrás, num encontro de família, não, antes, deixa eu só explicar, porque tem um material que eu mandei,
Você está me ouvindo, Disseu? Sim. Sim, estou ouvindo. Está tudo normal. Se você puder colocar a imagem da gestação, só para mostrar qual foi a situação que eu estou sendo submetida. Desculpa. Depois dessas várias sensações, eu tive um processo de uma gravidez e como não tinha exame nenhum, né, eu estava nada, isso. E a minha barriga foi crescendo, não tinha exame nenhum, até que uma bela noite eu fui dormir e acordei e não tinha nada. E eu fiquei cabreira com isso, né? Hoje eu já tenho informações que foi uma gestação alienígena. E naquela época eu não falava disso, eu não queria ouvir falar disso, eu queria tentar esquecer essa fase, né? E aí depois, com um tempo atrás, aí você consegue colocar foto ou vídeo avistamento. Eu sei que alguns vão abrir. Foto, vídeo, avistamento. Eu mudei para essa casa que eu tô agora. Isso, que tiver, você pode colocar. E, né, essa casa minha, a janela do meu quarto, ela é virada para a represa Billings, onde foi o caso Guarapiranga, e é basicamente onde eu morava quando eu tinha lá meus 12, 14 anos do caso Guarapiranga, quando teve isso. Eu filmei eram pontos de luz que faziam um círculo. Eu estava deitada na minha cama e estava bem próxima à janela, e eu vi uma imagem no céu e chamei meu filho, falei, olha que legal, parece uma nave, né? Quem olha assim pensa que é uma nave, mas deve ser alguma coisa aqui dentro do quarto que está refletindo a janela, porque o vidro estava fechado. Se você tiver, conseguir abrir outro, pode colocar. A janela, essa imagem continuava lá. E aí eu corri para pegar o telefone, para filmar, para gravar, para tirar foto. Isso foi essa imagem. Essa imagem foi reproduzida, tá? Essa imagem foi foto do momento. Eu busquei a imagem na internet, mas foi exatamente isso que eu vi em cima da minha cama, do lado de fora. E aí eu saí correndo para gravar, para filmar, e aquela sensação de que eu estava sendo observada ali da minha cama. E meio um desespero, né? Porque eu tinha muito medo. Se tiver outro também, Dirceu, tem que não vai abrir. E aí eu comecei, catei a câmera e filmei, e foi muito, muito impactante para mim. Eu fiquei toda arrepiada, né? Alguma situação assim de quase um desespero, uma emoção, sei lá. E dias depois, eu literalmente fui contactada. Qual que você quer colocar agora? Tem um outro que chama avistamento. Avistamento? É. Espera lá, só um pouquinho. Vídeo. Tem. Caralho. Esse aqui. Gente, eu vi. Era um círculo vermelho. Muitas luzes vermelhas fazendo um círculo. Mano. Meu Deus, eu tô arrepiado. Vamos ver aqui. Giza, tá me ouvindo? Eu acho que a Giza acabou caindo, gente. Lá na região dela a internet está bem complicada lá. A gente está tendo bastante tempestades solares nesses últimos dias, né? E as internets
as redes, né, de modo geral, elas estão oscilando bastante. Então, esse é um problema que está acontecendo praticamente em todo o Brasil, né? Giza, quando estiver aí, pode falar. Beleza? Acho que ela acabou caindo aqui. Bom, pessoal, eu já vi esse mesmo tipo de avistamento, enquanto a Giza não volta, né? Eu já tive esse tipo de imagem, né? Que a gente já acabou, de certa forma, investigando. Inclusive, a gente teve um caso muito semelhante de um avistamento que começou em Curitiba e ele veio em direção a Ponta Grossa. E a pessoa veio viajando e veio fazendo imagens de tempo em tempo, desse Curitiba, por mais de 100 quilômetros, ela acompanhou, fazendo imagens, fotografando esse objeto em diferentes situações. E é muito semelhante a essa imagem com que a Giza mostra aqui na imagem. Ela acabou caindo de fato, né? Vamos aguardar que ela já retorne aqui, né, para dar continuidade. Certo? Enquanto isso, pode deixar o seu boa noite, sua pergunta aí para gente, né? Então, é muito semelhante, né, gente, quando a gente busca essa imagem aqui, ó, muito semelhante com essa imagem aqui. Só que quando chegou a imagem para mim, isso aqui não estava nessa posição, ela tava plana, né? Então aqui você está vendo, tirando a foto de frente, assim, né? Então, né, imagine que você tem a situação em que você tirar a foto assim, né? A que eu vi, ela estava mais ou menos assim, né? Nessa posição assim, ó, certo? E essa está nessa posição assim, ó, certo? Então, esse é o diferencial que a gente tem dessas imagens aqui. É muito interessante, né? Nós já aguardamos, a Giza já retorna, ela acabou caindo lá, né? Mas ela já retorna aqui. Problemas da internet é assim mesmo, né, gente? Então não adianta a gente pegar e ficar bravo, porque isso acontece. Nós estamos tendo bastante problemas ultimamente com a internet, né? As internets aí do Brasil estão passando por um sucateamento, né? Essa é a grande realidade. Infelizmente, em vez de melhorarem, eles só estão piorando, vendem cada vez mais e não investem em nada de melhoramento, né? Infelizmente, né? Então essa é uma realidade que a gente tem. Quem perde são as operadoras aí que acabam fazendo o trabalho mal feito, né? A minha internet está uma porcaria também aqui. Eu tenho internet da Nil, né? Deveria ser muito boa, mas infelizmente ela deixa a desejar. Pessoal, enquanto a Giza retorna, vamos falar aqui sobre o Congresso de Ufologia Campos Gerais, né? Nós vamos ter o congresso, nosso congresso está marcado para dia 1 e 2 e 3 de maio. Dia 1 e 2 palestras, dia 3 de maio você está livre aí para conhecer a cidade de Ponta Grossa, visitar lugares e tudo mais, né? Então, aproveite que é um congresso bem especial. Nós já temos aí vários palestrantes confirmados, né? Saga, Paulo Aníbal, Tereza Cristina, Tony Najar, Tasca, Carlos Udoni, enfim, temos uma série de vários aqui palestrantes que já estão confirmados, que vão estar nos apoiando dentro da Associação Brasileira de Ufólogos, né? Também a Comissão Brasileira de Ufólogos está nos apoiando, e nós vamos fazer do mesmo local que nós fizemos em 2024, na Universidade Estadual de Ponta Grossa. Então você é nosso convidado a estar com a gente, participar junto com a gente. Giza já está aqui nos bastidores, né? Já vamos chamar, trazer de volta ela aqui. Vamos lá. Oi, Giza, voltando aqui, né? Já voltando aqui, né, Giza? Tudo bem? Caiu, acontece, né? Tá me ouvindo? Ah, você está com o telefone mudo. Deixa eu ver se eu abro por aqui. Não. Seu telefone está mutado.
Aí embaixo da sua tela aparece ali a câmera, aparece o microfone, aparece a câmera, clica ali no microfoninho ali, uma vez só. O telefone está mutado ainda. Pessoal, o que vocês acharam da história da Giza? Muito interessante, né, gente? Olha, ainda tem coisas aqui que vocês vão ver ainda, que é muito interessante. Eu já vi algumas imagens que ela já me passou aqui, é muito interessante. Giza, teu microfone está mudo. Você precisa clicar no microfone embaixo aqui. Deixa eu ver se eu consigo abrir por aqui. Ativar som. Não consigo abrir teu microfone. Problemas que acontecem, problemas técnicos. Gente, dando continuidade aqui, né? Enquanto ela retorna aqui, tá? O microfone dela não está habilitando lá, ela está aqui passando para mim. Pessoal, então, continuando aqui falando sobre o nosso congresso, né? Deixa eu só mandar uma mensagem para ela aqui. O teu microfone estava mutado. Então, faz o seguinte, entra novamente, certo? E habilita ele lá pelaquela configuração que nós fizemos no início. Se não der, habilita do fone de ouvido. Então, pessoal, o Congresso de Ufologia dos Campos Gerais, 1, 2 e 3 de maio, né? Presença aí de vários convidados. Vamos lá, Giza, tudo bem? Voltando? Vocês estão me ouvindo? Estou ouvindo. Eu adoro isso. É normal, tá? Eu estava falando aqui, né? Nós estamos tendo problemas sérios com as operadoras, né? Que elas não estão valorizando os clientes, estão deixando uma internet muito ruim para todo mundo, né? Sim. Então, a minha aqui em Ponta Grossa é da DIL. Né? Então, gente, ó, eu não aconselho não, hein? Muito ruim. Pelo menos aqui na cidade, a minha é de 500 mega, ó, é uma porcaria. Não funciona muito bem, falha direto. Vamos lá, pessoal. Então, dando continuidade lá, eu estava falando, enquanto você estava fora, Giza, que eu já estudei um caso de uma nave muito semelhante a essa que você visualizou. Só que, assim, como eu mostrei para o público, né? Aqui você está vendo nessa posição. Quando eu estudei, a minha, que eu vi, ela parecia estar assim, ó, mais ou menos nessa posição aqui, certo? E a pessoa veio fotografando ela desde Curitiba até Ponta Grossa. Aproximadamente aí uns 100 quilômetros aí, que ela veio fazendo veio fotografando de tempo em tempo ela, né? Então era muito parecida com essa representação que você viu aí, certo? Muito interessante. Qual que você quer que mostre agora? Vídeo? Eu vi ela de baixo. De baixo, né? Ela parecia reta e eu vi de baixo também. Exatamente. Nesse caso, a pessoa viu no horizonte. Deixa eu falar uma coisa, Dirceu. Fique à vontade. Tá, então, ela tava bem em cima da janela do meu quarto. Quando eu olhei para fora, eu vi ela, essa posição que eu vi.
E a outra foto, que é a que não abriu, eu pego ela pela lateral. Então, é um risco vermelho, meio laranja, né? Que é como se fosse a beirada dela, mas a luz era embaixo. Deixa eu só falar, né? Gente, eu sou orientada pela Cíntia Camerim, que conhece a Cíntia Camerim, ela também fala desses multidimensionais, ela confirmou, inclusive, os meus contatos, ela me orienta quando aparece algum ser novo, e é muito normal isso de parar o áudio, cair a live, a gente ficar sem internet, fora a internet de São Paulo, né, estou em São Paulo, capital, e realmente não é muito boa, então a gente passa muito por isso, e eu vou sentir a energia desses seres, aqui, né, óbvio. Eu não sei se vocês estão me ouvindo, está falhando muito. Se você quiser deixar para mim, está tudo bem. Não está aparecendo para mim a minha imagem. E se você disser que está tudo bem, eu continuo. Mas para mim é bem natural que isso aconteça, tá? Não, está cortando bastante, mas o pessoal que está ouvindo o som aí no chat, por favor, tá dando para entender? Por favor, diz aí. Porque eu estou ouvindo você assim, meio que cortado, mas dá para entender o raciocínio. Tá. Acho que é tão natural que nos grupos que eu participo, quando eu ouço um áudio de alguém falando alguma coisa, eu coloco o áudio para eu ouvir, eu sei se tem um ser do lado da pessoa, e aí eu já chamo e falo, olha, eu tô vendo alguma coisa aí, tô sentindo alguma coisa aí, manda um áudio para mim novamente, e aí eu confirmo, geralmente tem realmente um ser, e eu sou terapeuta, né, e parte do meu processo tem a ver com obsessões complexas, então, seres como Acontes, Matran, reptilianos, draconianos e seres negativos, eu trabalho retirando esses seres, então eu tenho uma audição muito boa para perceber essa frequência, tanto a negativa como a positiva. O Congresso de Peruíbe, para mim, trouxe algumas informações, inclusive, que eu fui conversar com o palestrante, tinha alguém te orientando aí, né? E eles disseram, verdade, só não conta para ninguém, né? Então, eu sinto percepção através de áudios que eu recebo, através de conversas, assim como a gente está tendo, por ser também, ter clarividência, então eu também consigo acessar seres, tanto da pessoa, né, que pede tratamento, e eu também trabalho eu tenho uma egrégora, né, de seres, e dentro dessa egrégora, são seres de que eu fui tratada, né, alguns foram os meus primeiros contatos e outros foram aparecendo conforme o meu trabalho foi evoluindo, algum tratamento específico que eu estava fazendo, um ser específico aparecia e acabava ficando ali para os meus processos, o meu trabalho. Gisa, vamos fazer um teste. Você desliga a tua câmera aí. Na parte de baixo aí tem um videozinho ali. Clica nele uma vez, desabilita. Isso, vamos ver se melhora o teu áudio. Vamos lá. Tá me ouvindo bem? Tá, acho que melhorou um pouquinho. Consegue me ouvir? Você, para mim, tá vindo bem falhado. Também. Tá bem falhado mesmo, não estamos conseguindo fazer hoje. Tá difícil. Ô Gisa, vamos fazer o seguinte, vamos trabalhar, vamos mostrar as imagens dos vídeos, por enquanto. Pode retornar com o teu vídeo aí. Sim.
Sim, retornar com o ótimo. seu vídeo. Pode retornar com o seu vídeo, Tá. bom? Tá. O que você quer que eu mostre agora aqui, dos vídeos? Eu queria que você mostrasse esse ser refratário. E foi o primeiro contato, literalmente, físico que eu tive. E foi logo depois dessas luzes vermelhas que apareceram. Ser refratário? Também é uma imagem representação. Isso. Ser refratário. Parece? Tá, eu vou compartilhar aqui. Isso. Não foi exatamente isso, não foi isso que eu filmei, mas eu consegui na internet uma imagem. Opa, esse aqui, né? Eu gosto desse vídeo e foi o que eu vi. Isso. Primeiro ser que eu vi materializado na minha frente foi desse jeito, meio humanoide. E ele parou na minha frente. Basicamente. Uhum. Esse no caso aqui. Opa, cadê você? Peguei. Esse no caso é uma representação do ser que você viu. Uma representação gráfica do ser que você viu. Então, essa imagem que você está mostrando aí do ser refratário é uma imagem criada por inteligência. Isso, para descrever o que. Legal. Então, é bom a gente deixar bem claro assim, que essa imagem foi criada por inteligência artificial, mas que você está tentando mostrar que foi essa forma que você viu o ser. Certo? A primeira visualização Exato. que você viu após o avistamento da nave da luz vermelha. Certo? Isso? Exato. Uhum. Exato. E isso aí, essa imagem aí que você. O primeiro ser, você vistou ele em que lugar? Foi na sua casa? Foi dentro da sua casa? Foi num quintal, numa floresta? Eu estava na região do solo sagrado da represa Guarapiranga, aqui em São Paulo. A gente tinha alugado uma casa de veraneio de fim de semana para uma festa de aniversário de uma pessoa da família. Sim. E a gente ia ficar alguns dias. Ao primeiro dia, bem à tardezinha, quando estava começando a escurecer, eu vi essa imagem, né? Ele não falou nada, eu só reparei, tipo, talvez se eu não tivesse dado atenção, eu não teria visto, porque era escatário mesmo, não tinha cor, nada. Então eu percebi que tinha um vulto humanoide com esse tom refratário que estava modificando aquela imagem que eu estava vendo ali naquele vulto, né? Certo. E aí, no outro dia, foi quando eu fui literalmente impactada. Isso foi em 2023, em festa 2023. De aniversário de uma pessoa da minha família. A gente foi a família toda. E isso foi bem legal, Dirceu, porque Pode falar. A minha irmã tinha sofrido uma queda e ela tinha fraturado o cóccix 2 dias antes. Uhum. E ela mora em Santa Catarina. E ela veio de Santa Catarina para essa festa e a gente ainda acabou ficando muito preocupado, porque ela veio de carro com o marido, 7 horas, talvez, de viagem. E ela chegou, ela estava com muita dor. E aí, no outro dia, ela falou, vamos andar um pouquinho, que eu não aguento mais ficar sentada, essa dor vem e volta, e não adianta se eu ficar sentada, se eu ficar em pé,
vai ficar tudo mesmo. E a gente resolveu dar um passeio, era uma casa, então era um condomínio, a gente foi só ali caminhar num espaço, e a gente chegou perto mesmo, na margem da represa, e aí eu notei alguma coisa estranha naquela árvore que você bem notou. Nós já vamos mostrar, nós já mostramos. Ó, você está falando sobre o caso Guarapiranga, né? Então é importante, vamos falar, porque tem muita gente que desconhece, tem muita gente que não conhece esse caso, é um caso bem interessante, né? Sim. Só antes da gente continuar, tem duas colocações aqui que eu achei importante. Da Eliane Alves Giza. Eu já vi uma nave parecida com essa, porém, ela era toda esbranquiçada, como se fosse transparente. Ela apareceu num encontro que eu fui acima da casa, só mostrei pro esposo dela, certo? Ó, pode ser que aí nós tenhamos uma situação de ações dimensionais, certo? O que são essas ações dimensionais? Quando o objeto, ele sofre transformações, sabe? Ela pode, como você viu vermelho, talvez você viu à noite. Como ela viu esbranquiçada, talvez tenha sido em outro momento, né? E ela está perguntando para você, né? Ela também, ela fez a pergunta para você. Esse ser apareceu fisicamente ou era uma imagem holográfica? E aí ela complementa, seria um Grey? Não sei se você tem essa informação. Tenho sim, tenho. Um holográfico, tá? Ele estava bem na minha frente. Hoje eu entendo, né? Eu tenho algumas informações. Não era um Grey, era um ser andromedano, que depois eu acabei tendo informações. E depois eu tive algumas manifestações físicas, literalmente físicos, eles se materializam algumas vezes, eles demandam o processo deles para eles estarem se materializando, depende muito de onde o ser vem, qual a linhagem que ele tem, qual o nível de frequência que ele tem, e a nossa frequência também diz muito com relação a ver ou não ver. E se você vê, o que você vê e o que você vê, né? É um ser andromedano que no outro dia, né, eu acabo recebendo essa informação. Com relação a que você falou, que era transparente, eu entendo, tá? Eu não sei, talvez você consiga colocar, no ano novo de 2024 para 2025, eu também tive avistamento dessas naves, e o que foi interessante é que elas mudam de vermelho para verde, de vermelho para verde. Inclusive, uma amiga minha filmou, né, aqui próximo também da nossa casa, no final das duas, e que elas estavam de vermelho para verde, vermelho para verde. Então, eu acredito sim que elas ficam desse jeito transparente, como se fosse um vidro mesmo, mas a gente percebe que tem alguma coisa ali, que foi como eu vi esse ser, e ele se movimentava, né, então não era holograma, era o ser mesmo. Já tive experiência também com a nave, que foi esse próximo dia, depois desse que eu vi esse ser refratário, teve essa nave meio transparente, e algumas outras situações da nave verde e vermelha, alterando as cores, tá? Inclusive, no ano novo agora, eu acabei colocando um vídeo lá no grupo do congresso, lá do Saga, o que apareceu aqui, e qualquer coisa que acontece diferente, eu não entendo, eu pergunto, né, para minha mentora, que é a Cíntia Camerini, orientadora, uma grande amiga, e ela disse que sim, nós estamos sendo observados, e o Ano Novo é uma data onde eles
os benevolentes, os que pedem, os que cuidam da gente, os que a gente tem contato, tem alguma linhagem, tem algum trelelê com eles, vamos dizer, eles estão sempre perto, então ter essa percepção de ver, literalmente, depende muito da nossa frequência e da liberdade deles de querer se mostrar. E as duas últimas viradas de ano eu consegui vê-los, a nave verde, vermelha, agora no ano novo foram. Mas o ano novo de 2024 para 2025 eu estava em Itanhaém, e eu vi vários no céu, vários, eu mandei um vídeo, talvez, eu não sei se o Odisseu vai conseguir ver, abrir aqui para vocês, mas eram vários pontos do céu, vermelho, verde, e eles iam mudando de cor, e o som, que é o interessante, que vocês vão entender, que eu coloco aqui para o Dirceu vai tentar colocar, que existe uma frequência que o meu ouvido capta, e nesses vídeos eu consigo captar essa frequência auditiva de ser, né? Alguns são positivos, outros negativos, mas é só para vocês entenderem que existe uma frequência auditiva que meu ouvido capta, não é todo mundo que consegue, mas que eu consegui fazer vídeos dessas frequências auditivas. Então, acredito sim nisso que você falou, e existe mesmo, são brancas, são transparentes, né, desse jeito que você está falando, vermelhas e verde, e elas vão alterando, pode ficar só vermelha, só verde. Qual seria o vídeo? Tinha a ver muito com o meu primeiro contato. Qual seria o vídeo? Olha, o que você colocar de contato, o da praia, que foi do ano novo, seria o contato 4. Eu não sei se você vai conseguir abrir. De ser o importante é o áudio, tá? O vídeo. Isso. Beleza. O áudio, para vocês prestarem atenção, ele não pega o ambiente, ele pega essa frequência. Tá, nós já colocamos lá a frequência lá. Pessoal, só antes, nós estamos falando bastante de Guarapiranga, né? Então, o caso Guarapiranga, ele refere-se a um dos relatos mais macabros e misteriosos da ufologia brasileira, ocorrido em setembro de 1988. Às margens da represa Guarapiranga, na zona sul de São Paulo. O incidente é o corpo de um homem posteriormente identificado como Joaquim Sebastião Gonçalves, que foi encontrado em um estado de mutilação extremo. Mutilações extremas. O cadáver apresentava remoção cirúrgica dos olhos, orelhas, língua, órgãos genitais e tecidos moles em várias partes do corpo. Relatos indicam que os cortes pareciam ter sido feitos por instrumentos precisos e que havia pouca ou nenhuma perda de sangue, sugerindo que as mutilações ocorreram pós-morte ou técnicas não convencionais. Então, pessoal, se você quiser saber mais informação sobre esse caso, né, ele é um caso bastante importante dentro da ufologia brasileira, porém, criminalmente falando, ou dentro da interpretação jurídica, ele é um caso de um crime bárbaro que aconteceu na região. Só que, assim, eu participei de um congresso no início de 2024, quando até foi lançado o livro no lançamento de T de Varginha, lá em São Paulo. Eu tenho um capítulo lá que fala sobre o caso Carvalho. E a pessoa trouxe sobre esse caso, o caso Guarapiranga, e lá foi trazido as imagens que não estão disponíveis nas redes sociais, na internet, imagens reais do processo criminal. Então você consegue ver, por exemplo, que o ato cirúrgico ele teve uma precisão muito uniforme, certo? Mesmo que você tivesse equipamento, você conseguiria fazer isso, né? Então, só para deixar claro para as pessoas desse caso aí de Guarapiranga. Beleza, pessoal? Qualquer dúvida, procura aí na internet, caso Guarapiranga, você vai achar bastante informação. Voltando aqui à nossa live, vou colocar agora aqui o vídeo da praia. Vamos lá.
Ai, começou a falhar aqui de novo. Tá, deixa só eu falar. O caso Guarapiranga foi interessante, tem algumas coisas bem peculiares nele, né? Eu e o Paulo Aníbal, nós estamos combinando da gente dar uma investigada, ele vai me apoiar com relação a isso, e inclusive fazer algumas investigações, porque tem algumas situações de chip, que a gente também vai fazer investigação, e o Paulo Aníbal vai me apoiar nisso, a gente está conversando sobre a situação do caso Guarapiranga e esses avistamentos que eu tenho tido aqui. Mas o diferencial do caso Guarapiranga é que ele foi investigado pela Polícia Civil, como você disse, como um crime comum, né? Embora esteja em aberto, todos os órgãos internos desse homem foi retirado por furos do tamanho de uma uva, como se fosse aspirado. E os cortes foram feitos de uma forma precisa, por exemplo, foi tirado um músculo do braço inteiro por um furinho, todos os órgãos internos abdominais também por um furinho do tamanho de um umbigo, e um outro furinho na região do ânus que foi tirado, metade do pulmão triangular também. O que acontece pelas conversas que eu tive, o pessoal não gosta de falar desse caso, porque ele é muito pesado, ele é um dos mais pesados, além também do caso Pedro de Toledo também, eu tive lá, e eu tive minhas percepções lá, eu passei mal também, e são dois casos que não foram investigados pelo Exército, ele foi parar na Polícia Civil, e o inquérito desses dois casos está completamente aberto para qualquer pessoa pesquisar, diferente dos outros casos que são investigados pela ufologia, que tem segredo de justiça, e tem confidencial, e um monte de outras coisas, tá? Se vocês forem ver, inclusive manchete de jornal é sugados por ET, né, uma pergunta. Então foi bem diferenciado esse caso. É bem interessante, né, esse caso aí. Vamos lá. Esse é da... Tá, esse foi na praia, tá? Isso, todos eles, o importante é o áudio, tá? Para vocês entenderem a frequência que detecta um ser multidimensional, seja ele infra, intra, estelar, alguém que não seja daqui do nosso, não seja humano, vamos dizer assim, não humano. Vamos ver lá. Ele é um vídeo bem curtinho, né? Vamos fazer silêncio para a gente ouvir. É curtinho, é só por causa do áudio. Verdade, ele não seria mais uma das situações que tem interferência, né? Eu tenho muito trabalho para publicar vídeos, percebem? Eu consegui perceber. Foi um vídeo mais longo e era para ter captado o som do ambiente, mas só captou ser um pedacinho. Se prestar bem atenção, se prestar bem atenção, consegue observar, sentir o barulho. Eu vou colocar aqui para que a gente possa ouvir, rodar umas 4 vezes ele aqui na sequência para que as pessoas tentem ouvir. Tá? Vamos ficar em silêncio por enquanto. É bem interessante aí o material. Não sei se as pessoas conseguiram perceber, mas eu consegui ouvir essa distorção. Vamos para o outro vídeo? Qualquer um que seja contato vai ser do mesmo jeito. Tá, vamos lá.
Vamos pegar o contato 2. Se você puxar para cima, para frente, para trás. E curtinho também, né? Se você puxar para cima, para frente, para trás. Só fazer os comentários, né? Você consegue ouvir como se fosse um barulho de vento, mas você nota que não está ventando. Esse vídeo eu gravei minutos antes do meu segundo contato, vamos dizer assim. Uhum. Ó, pessoal, se você prestar atenção aí no meio da tela, certo? Tem algo ali escondido ali, plasmado. Bem na posição que parou o vídeo aí, é que eu não consigo mostrar aqui com a... Acho que o mouse meu não vai pegar aqui para vocês verem, né? Mas não aparece, né? Mas isso aqui tem um A parte superior, né? Vamos colocar assim, dividir em 3, aí em 3 seria na parte de cima, né? Se você pegar só a parte do meio, se você pegar a parte do meio, a parte central, você começa a parte central do vídeo, aí, bem no meio da tela, certo? Você consegue ver algo plasmado aí. É lógico que tem pessoas que não vão conseguir ver, mas tem pessoas que conseguem ver. Muitos podem dizer que isso aí é uma pareidolia. Pode até ser. Mas não é o único caso aí, né? Tem mais coisas aí, né? Se você puxar para cima, para frente, para trás. Tá, vamos pro próximo aqui. Vamos pro contato 3. Aí você consegue ouvir o áudio que não tem vento, mas faz um barulho como se tivesse uma ventania. Sim. Pessoal aí que está chegando aí. Boa noite, Coriolano. Tudo bem? Pessoal, então aqui também, gente. Aqui também, se você prestar atenção, tem mais alguma coisa que também deu para perceber aí na imagem, né? Vamos ver. Vou tentar parar na imagem lá. Ó, aí nessa fenda, né? Aí nessa fenda aí, tem também lá, mas quase no meio pouco abaixo da metade da imagem, do centro da imagem, um pouquinho para baixo, nesta fenda, certo? Um pouquinho para baixo, no início de cima para baixo ali, você consegue ver ali que tem uma imagem ali bem interessante ali também. Alguma coisa está ali plasmada naquele local. E ali, gente, se você observar, ele é vítreo. É tipo o refratário que está lá, como foi visto lá na frente, lá no início da live. Se você prestar atenção ali, ele parece ser transparente. É isso aí, Giza? Exatamente. Exatamente. Olha, eu nunca tinha visto essas imagens ainda. Primeira vez, né? Primeira vez que eu vi essas imagens. Muitíssimo interessante, né? Vamos ver aqui a próxima. Contato 3, contato 4 já foi mostrado. Contato 5 não aparece.
No top 6. Essa é a praia. E, o 6 foi eu estava andando e senti a energia e eu peguei o celular, eu falei, deixa eu filmar isso, mas só para a frequência uau, né? Tem um pedacinho. Então, tipo assim, eu faço um vídeo de 15, 20 segundos, só aparece 2. E o não. Ele é bem pequenininho, né? Interessante. Vamos lá. Vamos ver se a gente consegue ouvir alguma coisa. Pessoal, vocês percebem. Ai, a minha garganta tá doendo. Vocês percebem no semáforo ali a luminosidade que vem por cima? Acho que a Giza não percebeu isso, né, Giza? Percebeu isso, Giza? E piscando o negócio ali, o relógio da hora, né? Isso, ali Eu tá falei assim, tendo. tem Ali, alguns aqui. Eu mas você observe o semáforo ali. Tem um semáforo ali do lado que ele está bem na frente do carro vermelho. Certo? Vamos ver se eu consigo posicionar aqui a já imagem. Ó, o carro vermelho está indo, né? Ó. Olha, aqui o carro vermelho está refletindo algo. Seria o sol? Mas veja que o sol está fazendo sombra para cá, não para lá. Então não é luminosidade, não é reflexo do sol. Olha a sombra do poste do semáforo no chão. Estão percebendo? A imagem tá jogando meio para a direita, mas o carro, lá no vidro do carro, está refletindo algo. Nossa frente. Ó, se você prestar atenção, nesse exato momento, ele tem um ruído, como se fosse alguma coisa assim. Ó, o carro, ó, aí exato, você. essa Ó, frequência, esse é o acabou. barulho que eu detecto. Ó, você veja bem, você viu que a gente avançou e a imagem voltou? Olha aqui olha aqui, ó. Ó, esse ponto aqui, ó, onde que está o carro? Olha, o carro já passou, ó. Ó, o carro passa e aí do nada ele volta de volta. Ai, deixa eu ver se eu consigo voltar um pouquinho ele para trás aqui. Não consegue voltar, ele tá muito pequeno o frame dele. É muito curto. Olha, ó, pessoal, se você olhar em cima do semáforo ali, ó, a luz que está refletindo no semáforo em cima. Isso aí não é a luz do sol. Eu acho. E se você olhar lá no carro, lá, você vai perceber que a luminosidade do reflexo está para trás agora, mudou de posição. Se fosse o sol, provavelmente estaria na mesma posição. E já não está mais. Perceberam isso? Você tinha percebido isso já, Giza? Oi, Giza.
Acho que ela Eu não está ouvindo. convivo com isso. 24 horas por dia. Oi. Ó, você já tinha percebido você já tinha percebido essa luminosidade? Observe Não tinha reparado nessa parte da iluminação, não. É como se o objeto tivesse passado por você, certo? Ele tivesse vindo de lá para cá, certo? E ele passasse por vocês, certo? Olha, eu tô falando por vocês. Porque não... Eu senti esse dia, na verdade, eu senti a presença. E eu nem gosto muito desse vídeo. Esse vídeo é com relação a um ser negativado, tá? Tem a ver com as doideiras, tá? A Giza doida. Não me julguem, arcontes, tá? Eu senti a energia de arcontes e eu resolvi fazer um pequeno vídeo e saiu isso. Giza, lá no fundo lá, certo? Tem uma estátua que tem lá ou era uma pessoa? Preto. Tá falhando tudo. Estamos sendo acessados. Oi? Meu Deus. Gente, eu não sei. Paulo, Zona Sul, tá? Próximo ao Passar Rápido do Rio Bonito, quem conhece. Estamos caídos. É basicamente isso, tá? Dependendo da energia do ser, eu fico sem sinal, sem sistema, sem áudio, sem internet, sem vídeo. Ô, Giza, você tá me ouvindo bem? Agora você... Tô sim. Agora você falou em duplicidade, hein? Não sei se o pessoal percebeu ou não. Estamos. Estamos. Ô, Giza, eu vou mandar uma foto pro teu WhatsApp aí, certo? Para você me dizer se você percebeu alguma coisa naquele local ali. Se era uma pessoa ou era uma estátua. Tá. Não, peraí. Tá. Eu vou circular aqui, certo? Para você. Mandei aí. Tá. Circulei em verde aí. Não sei se você lembra ali se era uma pessoa ou era uma estátua que estava ali. Era uma pessoa. Sim, era uma pessoa. Era. Certo. Uhum. É uma Não, pessoa, beleza. assim. Pessoal, olha só que algo interessante, né, gente? É a primeira vez assim que eu tô tendo... O vídeo tem a ver com essa pessoa. O vídeo... tem a ver com essa pessoa. Você conhece essa pessoa? Exato. Não, mas eu percebi a energia quando eu vi essa pessoa. Eu falei, eu vou filmar isso aqui, porque eu queria falar, olha só, gente, eu estou vendo a pessoa e eu estou sentindo a energia dos arcontes, e inclusive eu estou basicamente proibida de falar deles, né, mas eu falo, e a intenção era essa, era para filmar, para guardar para mim que eu tinha sentido a energia desses seres, e deu isso aí. Eles influenciam muito. Gente, vocês não fazem ideia da quantidade, do tamanho da influência que esse ser nossa vida. Aí, desconectei. Mas eu tá ouvindo a tua voz aqui. Estamos ouvindo tua voz ainda. Deixa eu só ver uma coisa. Daqui a pouco vocês vão ver eu fazendo assim, ó. É o tapão que eu tô tomando. Tá.
Deixa eu ver aqui. Eram 12 horas e 39 minutos. E na sequência era 39 também? 39. Uhum. 26 euros. Ali parecia ser. Ali parecia ser uma pessoa que estava tentando. Estava fazendo algum trabalho ali naquele local. É um rapaz que ele fica com o microfone cantando louvores. Uhum. Não, tudo bem. Ó, por aqui, gente, eu vou tentar compartilhar a tela aqui do meu celular, do meu computador aqui, para a gente mostrar melhor aquele reflexo para vocês, certo? Que eu achei bastante interessante. Gente, comenta aí se é só para mim ou o Dirceu está com esses sons ali no microfone dele. Não, agora nós não vamos conseguir Vocês ver precisam treinar. Ó, então aqui, gente, tudo nós bem. temos. Ó, deixa eu ver se consigo ampliar aqui a imagem. Acho que não. Bom, vamos lá. Vamos prestar atenção nesse carro aqui, ó. Tá? À medida que esse carro está se deslocando, né? Ó, ele começa a refletir uma luz na porta do passageiro, certo? Só que se você observar a imagem, o sol tá para cá, ó, para lá, ó, para essa posição aqui. Por quê? Porque olha aqui a sombra olha onde está a sombra aqui dos objetos, tá? A sombra está no chão aqui, ó, para esse lado daqui. Então, esse veículo ele está refletindo alguma coisa, uma luz que não é o sol, porque se fosse o sol ele não estaria refletindo ali, certo? Ó, olha que ela continua. Sim, faz muito sentido. Ó, continua refletindo na lateral. Ó, veja que os outros carros lá eles não estão refletindo nada. Ó. É só esse carro vermelho. Aí você começa a observar aqui, ó, no semáforo, que ele começa a refletir a luz na lateral aqui, ó. Não seria do sol, porque se ele tivesse refletindo, ele tinha que estar refletindo do outro lado, porque a sombra estava para cá. Entende? Sim, ó, faz muito sentido. Ó, olha lá, ó, à medida que vai passando, ó, olha lá a luz do semáforo e a luz do carro lá onde que está lá. Deslocou. Se fosse até a sol, sombra do caminhão, né? A sombra do caminhão também dá para perceber ó, as árvores lá no fundo, lá, ó, olha aqui, ó, gente, as árvores lá, ó. Não vai aparecer muito, mas olha a sombra das árvores lá. Sim. Certo? Olha a sombra dos outros carros aqui também, sendo projetada pro lado. Então não tinha como esse carro estar transmitindo essa luminosidade. Olha aqui, ó, olha o semáforo novamente, brilhando. Olha o brilho que faz no semáforo. Aqui, ó. Olha onde que está a luz do carro aqui, ó. Certo? Vamos à frente, vamos mais um pouquinho. Olha, olha como deslocou aqui. É que a Giza deslocou do local. É que a Giza deslocou do local. Tudo bem, vamos à frente. Vamos ver lá no carro. Olha lá onde que está a imagem do carro lá. Olha lá. Quase da traseirinha do carro lá. Certo? Isso a gente, no semáforo não tem mais. Ou seja, a imagem já desapareceu. Olha a sombra embaixo do semáforo, né? Tá bem nítido o que está atrás do semáforo. Bem nítido, exatamente. Então, quer dizer, não teria como ser a imagem do sol,
certo? Então, realmente você passou alguma coisa ali que refletiu uma luz que você acabou gravando. Sim. Você comentou que você gravou por 20 segundos, né? Aproximadamente. Eu vim atravessando. Na verdade, eu estava ainda. É um farol que demora para abrir, eu estava do outro lado. Eu, inclusive, estava comentando com a minha amiga que eu estava sentindo a energia ali desses seres. E eu falei assim, eu vou guardar este momento. Eu tenho mania de filmar tudo, de guardar esse momento. E aí eu fiz esse vídeo. Olha, você vê quanto tempo deu. 2 segundos, eu não atravessaria essa rua em 2 segundos. 2 segundos. Então teve um lapso temporal aí nesse vídeo aí, né? Que a gente não sabe explicar, né? Mas olha aqui, ó, dá pra gente perceber que algo passou ali. Uma manipulação, né, das formas que acontecem aqui bastante com relação a... Isso. E olha o espaço que você se deslocou em 2 segundos. Se você pega aqui, ó, desse local aqui, Exato. pelo menos aqui, ó, cada faixa dessa tem 1 metro, certo? Então são 1, 2, 3, 4 metros, 4 metros e mais um pedaço. Você se deslocou 8 metros em 2 segundos. Tenho muito trabalho com eletrônicos. Fica muito vamos lá. claro. Observação aqui, gente. Essa é uma observação importante. Ó. Se você pegar metade da rua aqui, mesmo que essa faixa fosse só 2 metros ali, certo? Ó, se fosse 2 metros aqui, você se deslocou 4 metros em 2 segundos. Certo? Então, pessoal, tem alguma coisa que não está... Alguma coisa aqui, ó... Legal essa observação. Ó, porque se você for... Ó, vamos imaginar aqui, ó. A gente tem ideia da distância de uma faixa. Se você tiver 40 centímetros de faixa branca aqui, e mais 40 aqui, ó. Então você tem 4, 8, 12, 16, 20, 2 metros. Geralmente é maior essa distância, certo? Então, 2 metros. Então, comparando, você também se deslocou praticamente a mesma distância para cá. Então, você deslocou 4 metros em 2 segundos. Certo? Sim. 4 metros em 2 segundos significa que você deslocou 240 metros em 1 minuto. Isso? Quem é bom de matemática aí? Eu não sei. Interessante. Veja bem. Ó, veja bem. Interessante isso que você está falando. Esse vídeo, quando eu ouvi o áudio, esse áudio me faz mal, esse vídeo me faz mal, mas eu gosto muito do barulho que tem nele, então eu acabei não prestando atenção nos detalhes, né? Eu presto mais atenção. Olha, esse carro preto, inclusive, também, né? Tá com essa luz. Faz muito sentido o que você está trazendo de informação. É eu não sei se eu caí, se vocês estão me ouvindo. Estamos, não, tá aqui, tá tudo normal. Tá tudo normal. Pessoal, então olha aqui, ó, são detalhes importantes que talvez a gente está levantando nesse vídeo, que o vídeo, às vezes, ele traz muitas informações. Então, eu, sinceramente, né, depois disso, eu gostaria que você me enviasse esses vídeos, os originais, se for possível. Bom, se você vir para cá no evento, sim. congresso, você traz para mim os originais, na forma de documento. Sim. A gente analisar melhor. Por quê? Porque provavelmente, olha, a gente teve aqui, ó, esse vídeo, aparentemente, ele não tem cortes nenhum. E ele tem um deslocamento, olha, gente. Olha, 1, 2,
Em 2 segundos a gente não consegue, ó. Mesmo que ela estivesse correndo, gente. Certo? Ela deslocaria aí na média Como de aquele da 2 praia metros. também, tem aquele negócio rosa, você pode... Exato. Vamos ver os Existe outros lá. alguma energia, na verdade eu sinto primeiro, né, como sensitiva, aquela energia. Uhum. Cadê o outro vídeo da praia? Não tá aqui. Eu acho que não abriu o da praia. O da praia é o avistamento 4. Não, é 5, avistamento 5. Tá. Teve alguns que não abriram. Teve um que não abriu aqui. Sim. Quem quiser dar uma olhada, o meu TikTok, Giza do Automagia, eu tenho uma playlist lá, uma parte, que só mostra o avistamento, são coisas no céu, inclusive faço muitas lives de madrugada. Então, eu saí na janela e vi alguma coisa diferente, eu faço live, e a galera já sabe, né, como que é, eu já falo, apareceu a Gislaine de madrugada, a Giza de madrugada, é coisa no céu, né? Agora, esses que têm essas frequências de áudio, eu não tenho eles no perfil, e esses do céu, na verdade, lá no Congresso de Peruíbe, eu combinei de passar para o Tony Najara, acabei que não passei ainda, e aí eu já faço o mesmo processo para mandar para você, que ele falou que é melhor mandar por e-mail, né? Eu salvei alguns aqui, você foi me enviando. Depois Mas é basicamente isso. Depois eu te explico como enviar essas mensagens, dá para mandar até por WhatsApp, mas tem uma maneira de você mandar, certo? Ó, tem uma pergunta aqui, a Eliana, ela pergunta para você, Giza, você você em alguma conversa com esses seres, você já tem contato ou perguntou para eles sobre o fator RH-O negativo? Sim, já perguntei. Fazer experiências. Legal. Eu estou muito feliz de estar aqui, né, podendo expor. Eu sou contactada por vários seres. Você consegue colocar seres? Aí vai mostrar qual que é a minha egrégora, né, são os seres com quem eu trabalho, e tem outros também que eventualmente aparecem com relação a algum tratamento. E já, assim, para mim, tá, e dentro das informações que eles passaram, não faz sentido, tá, o ser humano, ele é uma mistura genética imensa de seres, né, eu costumo dizer que nós somos uma experiência que deu certo, então, dentro das experiências saiu um pavão, saiu um abacateiro, um cristal, uma série de coisas que existe aqui no nosso planeta, e o ser humano foi dentro de todas as experiências, inclusive com relação a seres estelares, os seres do universo vizinho aqui, que diz respeito aos seres que a gente conhece dentro da mitologia, os intraterrenos, né, então tem uma série, gente, pra vocês não fazerem ideia, de seres, de níveis, de onde eles vêm, como eles comunicam, como eles aparecem, alguns mais físicos, outros mais sutis, né, e quando, na minha opinião, o universo, pelo meu entendimento, né, quando eu faço tratamentos, eu faço através de projeção mental, então eu acesso pelo menos 2 vezes por semana uma nave, tá, comando andromedano, e eu sou, vamos dizer, lá no astral, uma comandante andromedana, aqui eu sou Gislaine, pago conta, vou no banheiro, igual vocês, mas durante o tratamento eu sou exida de fazer o tratamento.
E dentro da nave, algumas dessas experiências, eu acesso informações, tanto orientações que eles me passam, como uma palestra, uma meditação, ou até mesmo um passeio, vamos dizer assim, e eu, óbvio, que eu presto atenção e trago as informações para mim. Então, tudo que eu digo tem a ver com as minhas experiências. Então, a maioria das coisas que eu falo, embora eu tenha estudado, são as minhas experiências. O livro confirma a experiência que eu tive. Por exemplo, uma desses processos na nave veio informação de, por exemplo, 7 corpos, e depois veio que nós temos 32 corpos. Eu ainda não achei ninguém falando que tem 32 corpos, mas eu já encontrei alguém falando de 7 corpos. Então, eu tomo muito cuidado, né, no que eu falo. Algumas vezes eu pareço meio louca, mas algumas pessoas entendem, né, e dentro desse processo, para mim, esse O negativo não teria como, não faz sentido, já que existe uma mistura. Dá para a gente entender que alguns seres, eles advêm de uma linhagem específica, e a maioria das pessoas que estão encarnadas aqui, elas já tiveram outras vivências, e eu não estou falando de vidas passadas humanas, estou falando de vidas passadas estelares, em alguma dessas dimensões, né, a gente conhece aqui, né, e existe algo muito mais além, né, e eu não estou falando só de seres, eu estou falando de religião, de espiritualidade, eu falo de Jesus também. A Bíblia confirma, o livro de Chico Xavier confirma, Bhagavad Gita confirma. Então, se a gente conseguir mergulhar um pouquinho dentro das literaturas, principalmente mais antigas, a gente encontra respostas de que houve, sim, uma grande manipulação, e dentro dessa manipulação tinha árvores, seres, frutos e tudo, e o ser humano. O ser humano é o mais novo, e eu acredito que, como tem essa grande mistura, não tem como colocar só o negativo, mas é a minha opinião, vocês também, né? Então, é só a minha opinião. Eu também não estou dizendo que quem diz isso porque eles, mas eu não vou provar, tá? Tinha mais uma parte da pergunta que eu não lembro. Deixa eu ver aqui. Não, daí ela só agradece aqui para você daí. A Rosiane, ela tá dizendo assim, que ela viu uma luz vermelha no céu quando criança, e ela brincava com ela, pois ela sempre seguia, né? A Bia tá mandando um oi para você. Sim. Uhum. Olá! Gente, é tão comum a experiência quando a gente é criança, porque existe uma inocência, né, uma sutileza, vamos dizer, energética, né, os seres positivados, benevolentes, do bem, como é que vocês queiram chamar, eles serão acessados através de uma frequência que a gente vibra, né? Show de bola. Pessoal, mais alguma pergunta? Tem bastante coisa aqui pra gente conversar, acho que nós demos mais 1 hora aqui, né? Então, Giza, nós vamos deixar essa... Nós vamos, por exemplo, assim, como eles chegam até aqui, né? É uma coisa legal pra gente falar, de onde eles podem vir. Enfim, tem uma série de fatos aí que a gente pode conversar uma outra live. Vai mais 1 hora de conversa aí daí, né? Ótimo. Então nós vamos marcar, né? Nós já estamos com 1h30 de live. Quase 1h25. E então, pessoal, não tendo mais perguntas, né? A Giza vai voltar dos meus seres, né? Aqui. Essa é uma representação singela da minha egrégora, né? Então, alguns são meus mentores, que eles já se apresentaram como meus mentores, e outros fazem parte
da minha egrégora, literalmente, quando ela perguntou do Grey, tem um Grey na minha egrégora, nos seres que trabalham comigo, que eu trabalho com eles, na verdade. E esse Grey, ele é um Grey pequeno, e eu acho muito legal a história do Grey, porque o Grey pequeno, ele é a representação de um Grey grande, ele é como se fosse um robô Grey grande, é como se fosse um escravinho, um robozinho controlável. Então, quando o Grey quer ir, ele manda o pequenininho. Eu não vi ainda o grande. E o felino também não é esse, o meu felino, ele é meio dourado, mas eu fiz essa imagem faz muito tempo. Ele é amarelado e dourado. E eu participei de um resgate, naquela época teve bastante incêndio aqui no interior de São Paulo, que estava devastando tudo. Eu e um grupo de terapeutas, a gente resolveu fazer um trabalho energético, né, para amparar esse fogo todo que estava acontecendo. E à noite eu fui levada para a nave, algumas vezes eu vou voluntariamente, outras vezes eu vou sem perceber. Quando eu fecho meu olho, eu percebo que eu já estou dentro da nave, e esse ser felino, ele estava dentro, foram resgatados 46 seres aquáticos, dentro de um espaço aqui dentro, intraterreno aqui do nosso planeta, e esses 46 seres estavam presos, e ele foi para a nave para fazer tratamento, e o leão estava junto, estava recebendo tratamento, e ele, depois que ele ficou bom, ele começou a participar do processo ali, do meu tratamento, vamos dizer assim, né? Uma nave andromedana, e a gente trabalha com energia da chama verde, faz parte do comando Santa Esmeralda, mas é uma nave de andromedanos, mas tem outros seres, né? Então, eu tenho 2 delfinóides, 2 aviários, um arians e um bluavians. Esse azulzinho, que eu chamo ele de arcturiano, e tem mais 2 arcturianos, 3 andromedanos. Isso. Esse insetoide é a Deus, ela é de Alfa Centauro, ela abre portais, ela fecha portais, ela tem a ver muito com projeção astral, então quem gosta de projeção, peça aos seres insetoides de Alfa Centauros. Ele tem problema também de acessos, assédios, manipulações, peçam para os seres insetoides de Alfa Centauro que eles fecham portais e eles dão acesso à projeção astral. E tem esse ser de capuz, que ele é um ser mágico, é muito legal, ele trabalha com magia. Ele raramente tira essa capa, mas é um ser de tanta luz que ofusca a visão, com o olho fechado, né? E é muito legal, eles manipulam energia, tipo o Doutor Estranho, e faz as coisas acontecerem. E essa é a minha egrégora, a gente trabalha lá na nave, vai 2 vezes por semana, eu vou lá e levo quem está no tratamento para lá. E algumas pessoas sonham, né, com o processo, falam, eu sonhei que eu estava deitada, quando a gente faz esses passeios algumas vezes, eles também sonham com quem está no tratamento. É bem legal, eu gosto muito. Legal, bacana. Muito top. Sim. Bom, como eu falei, tem mais conversa. Você também tem um processo parecido, né, Dirceu? Você falou quando a gente conversou a primeira vez. Aham. Sim, com certeza. É muito interessante, já tudo essa situação, essas experiências que a gente vive no dia a dia, né? Para muitas pessoas, às vezes as pessoas até acham que a pessoa aspira, a pessoa viaja, né? Mas só quem passa a experiência, né? Nós conversamos lá no evento, lá em Pirabiru, né? Pirabiru, não, Peruíbe, Peruíbe, lá em Peruíbe, sei por que falei Peruíbe, lá em Peruíbe, né, a gente conversou lá, e você não falou para mim que você era contatado, né, você só falou que era terapeuta, né, e Sim, aí é verdade. eu só fui descobrir depois, né,
para depois. Mas a hora que a gente conversou lá, Sim. a gente já trocou algumas figurinhas com relação a essas questões aí, né? Então, lá, na verdade, Ó, dá para mais ouvir bem aí, ó. lá eu fui mais entrevistado do que conversar com as pessoas e entrevistar as pessoas, né? Mas foi muito, muito Sim. interessante a conversa toda que a gente teve lá, né? E, gente, quem passa pela experiência do contato é algo que você nunca esquece, né? Às vezes a maioria das pessoas elas têm medo de conversar sobre isso, né? Falar sobre isso, falar que elas Muitos tiveram. ufólogos, inclusive, eu percebi, os ufólogos eles não falam, porque na verdade eu consigo entender, porque eles têm que comprovar algo cientificamente, fisicamente, né? Então eles guardam os contatos dele meio espiritualista e eles têm que comprovar de alguma forma. Eu não tenho como comprovar fisicamente, mas eu tenho alguns, né, algumas situações também. Sim, sim, isso é uma coisa importante, né? Existem pessoas que elas usam o termo contatado para tentar tirar proveito de algumas situações, certo? Eu já recebi muitas informações, por exemplo, de pessoas que mandam foto e dizem assim, ah, não, isso era um contato que eu tive, porque não sei o quê, porque dentro da minha casa eu instalei uma câmera e essa câmera pegou algo quando eu estava dormindo. Poxa, daí a gente olha assim, era uma mosca, era uma mariposa, né, que estava ali na frente Sim, da imagem. Aí a pessoa diz, não, era um orbe, não sei o que e tal. E aí usa isso até com questões de dizer, ah, porque eu sou contatado e não sei o que, e daí começa a dizer trazer um monte de informações que não são realistas, que não são verdadeiras. sim, Né? sim. Então, é muito importante quando a gente está como pesquisador, a gente avaliar todas essas situações, avaliar todos os pontos ali. Olha, eu fui bem crítico no vídeo, né, do deslocamento, né, a imagem projetada ali, né, a luz projetada, as observações, como vocês puderam ver, né, a gente tenta ser bem crítico, por quê? Porque a gente está vendo ali que existe uma realidade diferente daquela realidade que deveria existir. Isso é uma prova que houve alguma coisa anormal naquele local. O que é, a gente não sabe. O que de fato aconteceu, a gente não sabe. Né? Você mostrou a imagem da luz vermelha lá, ela é interessante, né? Talvez, quando você passar a imagem para a gente, talvez a gente consiga até extrair a foto, a imagem em algum dos frames, né, do vídeo, talvez a gente consiga extrair a imagem do objeto. É possível? Sim, é possível. É fácil? Não, não é fácil. Mas a gente tenta, né? Às vezes a Sim. gente consegue, né? E aí é conseguir trazer aquela imagem e mostrar a semelhança entre aquela que você viu, né? É muito importante isso tudo, né? Então, esse é o papel da gente como pesquisador. É lógico, a gente quer provar a existência, mas antes de qualquer coisa, a gente tem que ter os pés no chão e estudar os casos e apresentar os casos. Quem vai dizer se é ou não é? A sociedade, né? A sociedade vai julgar os processos se são da forma que Sim. entende. Eu concordo que tem um monte de gente aqui que vai assistir essa live e vai dizer assim, ah, era uma pareidolia, né? Vai ter gente que vai ouvir o som lá e vai dizer que é o vento, certo? Mas você deu um testemunho aqui que não era o vento, né? Só que o ruído. Deixa eu perguntar uma coisa para você agora. Em algum momento nesse processo, você chegou a ouvir algum barulho de cachoeira? Meu, tá falhando muito. Vamos lá voltar. Em algum momento, durante as gravações ou durante esses fatos, você chegou a ouvir algum barulho de cachoeira? Ou semelhante à cachoeira? Não sei se ela ouviu. Chegou a ouvir a Giza?
Giza. Oi, Giza. Oi. Oi, tá me ouvindo? Não tá ouvindo. Oi, Giza. Pessoal, tá complicado as nossas Tá me internets hoje. ouvindo? Tô ouvindo, tô ouvindo. Giza. Acho que ela não está ouvindo. Pessoal, enquanto ela retorna, né, vamos falar aqui. Quarto Congresso de Eu estou Ufologia dos Campos ouvindo. Gerais. Tá ouvindo? Deixa eu falar aqui do Congresso, já voltamos ali. Quarto Congresso de Ufologia dos Campos Gerais. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Assim que terminar o vídeo, eu vou colocar aqui o link para você poder se inscrever. Ali tem todas as informações de quem vai vir. Então, nós já temos aí presença confirmada de vários ufólogos. Tinho Nunes, o Tasca, o Saga, o Paulo Aníbal, o Carlos Odoni, enfim, nós temos aí em média de uns 12 palestrantes já confirmados aqui que vão estar aqui com a gente, né? Palestrantes daqui da cidade e fora da cidade de Ponta Grossa que estarão aqui participando com a gente. Então, você que quer participar, venha a Ponta Grossa, né? Monta aí a sua caravana aí, reúne 3, 4 pessoas num carro, né? Fica barato para vocês virem, tem local ali. A gente tem o pessoal que está com a gente na parte dos hotéis, estão fazendo a faixa de 100 a 130 reais a diária, né? Para o evento próximo, no máximo aí 3 quilômetros do local. Fácil acesso com Uber, com 99, com drive-in, tem aqui, vai ser no campus da Universidade Estadual de Ponta Grossa. Se você vier de carro, tem estacionamento nos hotéis, lá no campus tem estacionamento. À noite, de sábado para domingo, a gente está programando uma vigília noturna, uma vigília ufológica, uma região que fica a aproximadamente 10 quilômetros da cidade. Então a gente vai sair ali do evento, né? Nós vamos até esse local. Lá tem um bar, lá uma lanchonete, onde o pessoal poderá fazer seu lanche. E na sequência atrás a gente vai se deslocar à beira de um rio, né, que a gente está organizando lá, para a gente realizar a nossa vigília lá no local. Então, esse local vai ter esse deslocamento vai ter um custo aí que a gente ainda não sabe quanto, né? Porque a gente vai pegar uma van para isso, tá? Então a gente vai pegar uma van para isso e você poderá participar conosco disso aí. A Giza acabou caindo aqui, né? Retornando aí, ela já voltamos aqui para conversar. Então, pessoal, você que ainda não fez a sua inscrição, garanta a sua inscrição. Tem bastante gente de fora vindo, né? Então, qualquer coisa vocês podem entrar em contato pelo meu telefone mesmo, né? Que eu passo as informações para vocês. Eu vou colocar aqui para vocês em destaque. Então, 99997-6740. Qualquer coisa, vocês entram em contato comigo e pedem o link para a inscrição e eu passo para vocês. Mas aí na descrição do vídeo eu vou deixar também para vocês a ficha de inscrição para vocês entrar, o link para vocês entrarem e fazer a sua inscrição. Nós estamos pedindo aí uma colaboração espontânea de R$ 20, né, que tem lá as informações, ou então no dia do evento você traz alimento. O alimento que a gente receber, a gente vai passar para a universidade lá, que tem um refeitório dos alunos, então a gente vai passar para eles lá o que a gente arrecadar de alimentos, tá bom? Beleza? Então, aí assim que terminar a live, eu já coloco aí a descrição do vídeo aí, tá bom? Está me ouvindo bem? Vamos lá, vamos ver se está tudo normal.
Giza, tá ouvindo? Giza, tá ouvindo? Ela continua travada lá, né, gente? Giza? Eu tô aqui. Só É. Jesus, tanto que eu falo. Vamos lá, Giza, vamos passar para as considerações finais de hoje, certo? Agradecendo aí você. Então, vou deixar esse espaço para você agradecer aqui e tal. Daí nós voltamos numa outra data para a gente continuar essa live, beleza? Tá bom. Tá? Ai, eu vou fazer algumas ativações aqui a próxima vez de proteção. Vou fechar o campo. Gente, vocês me encontram Giza do Alto Magia, o Giza Charran, tá? O Reiki Estelar. É só colocar que já aparece. Eu estou no TikTok, no Instagram e no YouTube. Também tem um grupo de estudos, tá? Que tá bem legal, tô gostando bastante. E eu vou ser sincera, viu? O grupo tá bombando por causa do pessoal do Saulo Calderon, que também é um querido. E aí vocês se conectem. Gente, nós precisamos pensar além das colônias espirituais e aquém do baixo umbral, tá? E o universo fala com a gente o tempo todo, através de parábolas. Então, a gente tem que interpretar. Tá bom? Muito obrigada. Estou muito, muito feliz por isso. Pensei que ia ser pior, e tranquila. Ah. Legal. Giza, depois você me manda aqui, eu já mandei mensagem para você aí no teu WhatsApp, certo? Você manda os links para Tá. mim, daí eu adiciono aqui na descrição Tá do bom, eu vídeo, mando daí fica sim. fácil para vocês, tá bom? Beleza? Tá ótimo, Giza, tá ótimo. eu quero Muito agradecer. obrigada. Foi uma baita de uma experiência, certo? Foi uma experiência assim que eu nunca tive essa experiência assim de a gente poder fazer uma live com essa dificuldade que aconteceu, certo? Mas era para acontecer. Ó, a Eliane está dizendo que está lá no grupo de estudos lá. Ai, gente, que carinho, gente. Olha, eu vou Tá? falar. O grupo é de estudo sobre espiritualidade. Eu gosto que as pessoas me marquem. Quer saber alguma coisa sobre seres estelares, teoria da conspiração, assuntos densos, é comigo mesmo. Como tem bastante gente, me marca lá, Giza, que eu vou lá, respondo. Às vezes eu faço um vídeo, coloco no TikTok, coloco no Instagram, tá? Uhum. Eu sou muito grata, gente, carinho. É o que eu falo, eu tenho seguidores, eu tenho fãs e amigos, todos eles. Sempre vem alguém contando uma historinha, mandando um vídeo, eu adoro essa interação. Legal. Ó, pessoal, mais um motivo para você vir. Vem conhecer pessoalmente a Giza. Ela falou para mim aqui nos bastidores que ela vai vir a Ponta Grossa Ótimo, eu vou no sim, congresso, hein? eu vou sim. Então Olha, eu vou vem. falar de mediunidade. Se tiver um espacinho de você falou que vai tentar, eu vou falar sobre as sensações físicas de um contato. Isso foi bem legal. Olha aí, ó. Eu conversei com a galera, inclusive a Kátia, a Mônica Medeiros, todo mundo que eu falo contactado, eu faço as perguntas, e a gente já tem um protocolo já para saber se foi contactado. Que legal. Legal, bacana. Então, ó, vem para Ponta Grossa 1, 2, 3 de maio. Vem participar, principalmente 1 e 2. É feriado, gente. É feriado, é dia do trabalhador no dia 1º, né? Vai começar o evento às 13 horas do dia 1º
e vai até por volta de 1h da manhã de sábado, encerrando lá com a vigília. Daí no domingo, gente, a gente está organizando lá, o pessoal fica livre para poder passear, conhecer a cidade aqui. Tem vários locais que pontos turísticos, tem Vila Velha, Lagoa Dourada, Furnas, né? As Furnas que lá nós temos tudo dentro do Parque de Vila Velha. Nós temos o Buraco do Padre, nós temos mais um local lá que é chamado Fenda da Freira, que é próximo do Buraco do Padre, porém são parques diferentes, visitações diferentes. Nós temos o Recanto das Curucacas, onde você que gosta de trilha, gente, tem um local lá, tem um rio, que é maravilhoso. Você entra naquele rio assim, pode estar aquele sol escaldante, a água está gostosa, é uma areia, e as árvores fazem uma espécie de uma cobertura, assim, coisa maravilhosa ali naquele local. Tem a Fortaleza, um local maravilhoso, energia muito positiva no lugar. Tem as Furnas Gêmeas também, que você pode visitar tudo isso aí lá pelo Curocacas, né? Então, tem vários locais que você pode ir visitar no domingo. E também nós estamos vendo aí a possibilidade de organizar um almoço com os ufólogos, né? Se der certo, né? Aí por adesão. Perfeito, gente? Então, se programa aí para você vir. Giza, mais uma vez eu quero agradecer você pela tua presença aqui, né? Tivemos esse probleminha técnico de corte de áudio, mas acho que deu para as pessoas entenderem a mensagem. E foi uma das mensagens assim que eu assim marcaram bastante para mim, certo? Foi algo assim que eu não tinha ouvido ainda, uma história assim dessa forma aí, né? É uma história muito muito legal, tá? E aproveitando, falando em história, gente, deixa eu ver se eu tenho aqui fácil. Todos sabem aqui no canal que eu trabalhei com o professor Jefferson, né? Saudoso professor Jefferson. E a gente desenvolveu um trabalho, né, de pesquisa enquanto ele estava vivo, e a gente trabalhou bastante essa questão da ufologia, o trabalho desenvolvido dentro da área 51, né, toda a história dele, e é uma história muito interessante, né, e tudo mais. Ele nos deixou em outubro de 22, e o professor Paulo, ele ficou com alguns materiais dele, alguns materiais não foram localizados, e recentemente eu recebi uma autorização canalizada por Jefferson, através de uma amiga, de que eu poderia estar trabalhando o material dele, certo? E o que eu fiz? Eu acabei trabalhando um pouco mais essa situação, e durante o carnaval, opa, cadê? Não está aparecendo aqui? Durante o carnaval, eu recebi uma canalização da forma como ele passou para a gente fazer, e a gente está com o volume 1 do livro pronto, né? Que é o Ex-Mina Protocolo Gaia, Relatos e Conhecimentos de Jefferson de Souza, por Dirceu Klember, certo? Então, esse livro aqui falando um pouco sobre o que está escrito nessa página, que nem todos conseguem ler ali, né, visualizar na imagem. Em Ex-Mina Protocolo Gaia, o legado visionário de Jefferson de Souza é redescoberto, levando-nos a uma missão vital para a humanidade. Através de um portal cósmico, seres alienígenas revelam os protocolos para elevar consciência e preservar Gaia. Esse livro póstumo é
formado pelos escritos de Jefferson de Souza e fiel ao seu desejo. Foi preparado após o seu falecimento por Dirceu Klemba, que dedicou a compilação e interpretação de suas anotações, honrando o compromisso com sua memória e seu legado de conhecimento multidimensional. Um chamado urgente à evolução da consciência. Certo? Então, vocês viram ali, ele é o volume 1 ainda, né? Volume 1, por quê? Porque esse livro, o projeto dele é 3 volumes, certo? Volume 1, volume 2 e volume 3. Então, o volume 1 está pronto, eu preciso só arrumar algumas coisas aqui da capa, né? Que a capa ainda precisa de alguns ajustezinhos, mas isso é uma coisa fácil de resolver. E o livro, volume 1, está pronto. Inclusive, eu fiquei sabendo recentemente que uma pessoa disse que virá a Ponta Grossa. Virá a Ponta Grossa porque ela quer saber o que tem nesse livro. Que tem no livro, né? Mas tudo bem, ela não tem problema nenhum, né? Então, o livro é um livro bem interessante e conta um pouco da história de vida de Jefferson enquanto ele estava ainda na sua cidade lá, cidade de Porto Alegre, e algumas coisas relacionadas com o que com o que Jefferson vivenciou nesse período que ele esteve com a gente, né? Eu não tive acesso aos manuscritos, mas as coisas que estão ali são coisas que a gente conversou no dia a dia, que eu tive bastante contato. Que legal. Telefone, né? Telefone, e todo esse material, esse conhecimento que ele me deixou, né? Ele passou para mim. Então eu espero colocar, né? Colocar nesse livro aí na finalização, né? Volume 2, né? Que eu já estou trabalhando com o volume 2, né? Então o volume 2 também ele vai falar bastante coisa. Para você ter uma ideia, protocolo volume 1 tem 9 capítulos e o outro vai ter 50 capítulos, né? Então a gente vai aprofundar mais. E no volume 3 traz algumas experiências para você poder acessar registros cásticos, para você trabalhar meditação, para você trabalhar legal. tudo isso. Quando vai ser lançado esses livros? Ainda não sei, mas eu já estou trabalhando neles. Então, as pessoas que queriam esse material do Jefferson, né, queriam saber algumas novidades sobre o Jefferson, né? Então, a gente vai passar algumas informações que a gente tem, né, pouquinho das informações que a gente recebeu. Não vamos passar tudo de uma vez só também, né? E eu estou preparando também, gente, os bastidores do caso Carvalho. Certo? Bastidores do caso Carvalho, a gente vai trazer algumas experiências um pouco mais aprofundadas do caso. Por exemplo, como que foi a minha experiência em pesquisar o caso, né? Nós vamos trazer ali a história que a gente extraiu no caso da hipnose, por exemplo. Como que é a vida desses seres que está do caso Carvalho lá no planeta deles, né? Então tem uma vivência que eles relataram para a gente desde da forma de como que eles são gerados até o momento, até os anos de vida, finais de vida, né? Quantos anos eles vivem, né? Então, como que é a reprodução deles? É como a nossa, não é? Tem também, eles passaram para a gente um método de cura de câncer e de pressão alta, certo? Que precisa ser estudado a fundo, né? Talvez eu coloque no livro, talvez eu não coloque, né? Então, bastidores do caso Carvalho, quando estiver pronto aí, né? Eu estou começando a organizar o material para isso, né? Então, vai ter as informações básicas do relatório do caso Carvalho. Para quem não conhece, entra lá www.abexo.com.br,
na aba de artigos, tem lá o relatório do caso Carvalho. Só baixar lá e você vai conhecer o relatório de 35 páginas aproximadamente, né? Agora, inclusive, no caso, a gente vai fazer 4 anos, dia 11 de abril, né? No evento, nós vamos estar falando sobre o caso Carvalho e vamos estar fazendo um comparativo técnico-científico entre o caso Carvalho e o caso Varginha. Legal. Então, é importante. O que o caso Carvalho representa frente ao caso Varginha e vice-versa? Então, nós vamos estar trazendo esse estudo mais aprofundado dentro do Congresso. Tá bom, gente? Então, Giza, mais uma vez, muito obrigado. Gratidão. Muito obrigada a você. Você que participou Oi? com a gente no chat. Não, tô falando que o pessoal que participou tá. com a gente no chat, muito obrigado. Você que só assistiu a gente, muito obrigado, certo? Então, aqui a pouquinho eu vou colocar aí na descrição do vídeo aí o link para você poder acessar a inscrição do acesso. E assim que a Giza me mandar os dados das redes sociais dela, eu já estarei colocando aí para você poder entrar em contato, tá bom? Gratidão a todos, pessoal. Até semana que vem, se tudo der certo. Um abraço a todos. Bye, bye. Obrigada, tchau. Me aguarda aí, Giza.